Olá, vamos trabalhar com o Google Formulário. Ele é um importante recurso que normalmente elaboramos para fazer uma pesquisa, quando então preenchemos lá algumas questões e enviamos para a nossa comunidade com o objetivo de obter algumas respostas a respeito de uma temática. Ou então recebemos o link e aí quando clicamos caímos direto nessa pesquisa que foi feita baseada no Google Formulário. Logo, podemos utilizar esse mesmo recurso para fazer uma atividade à distância. Portanto, é um importante instrumento de metodologia ativa que podemos utilizar tanto para o curso à distância, como também como complemento para o curso presencial na forma de uma atividade à distância. E o Google Formulário ele é bastante simples, né? Você pode preencher com questões de múltipla escolha, portanto, colocar as alternativas para o respondente clicar naquela que for mais conveniente, ou então fazer com questões abertas, quando então deixa-se espaço para o respondente preencher. E ele permite também dimensionar nessa questão aberta o espaço, se quer uma resposta curta ou se quer uma resposta mais longa. Portanto, ele serve também como instrumento para a atividade à distância. Vamos dar uma olhada como então se processa a sua elaboração. Ele é bastante simples. Ele realmente é bastante simples, né? E muito intuitivo também. Muitas vezes, olhando as janelas que aparecem como alternativas, é fácil chegar ao resultado que se deseja, né? Ou seja, o que se pretende fazer, né? E aqui então, quando se acessar a sua página de Gmail, perto da sua foto, você vai encontrar aqui estas janelas aqui com a indicação dos ícones para trabalho, né? Aí você clica nele, aparecem outras alternativas, né, aqui para você trabalhar. E o que nos interessa aqui é exatamente o Drive, né? Então, o Google Drive é o que nos interessa para então chegar até o formulário do Google. E então, clicando no Drive, você vai perceber que aparece aqui uma série de outras, digamos, outros recursos, né? E aqui então você descendo o cursor até aqui o mais, pode-se então clicar aqui no Google Formulário, que é exatamente o que pretendemos fazer. Então vamos aplicar o Google Formulário aqui como recurso para uma atividade à distância. Logo que você clicar, vai abrir a página em branco. Então, esse formulário aqui ele está em branco. Note que ele está com o texto em inglês, porém, se você desejar, pode então clicar aí no seu mouse do lado direito e então mudar para o português, né, para facilitar e dependendo também pode trocar para uma outra língua, depende muito do que você deseja, ok? E aqui então comece pelo título. Então coloque o título aqui do seu formulário, né? O título ele obviamente aqui deve representar a atividade e de tal forma que o respondente ele já sabe o que ele vai tratar ali, né? Pode-se ter um pequeno texto ali de uma linha, duas linhas sobre o que representa aquela atividade, ok? E aí então o restante ele agora vai passar a fluir aqui com mais, digamos, naturalidade. Logo, temos então a possibilidade de, como é uma atividade, é importante logo no início colocar o nome do candidato, né? Embora o sistema vá fazer uma distribuição randômica depois, né? É importante que para você não esquecer de identificar quem é o participante, então já coloque o nome, série, sala, turno, curso, enfim, todas aquelas referências que para você é importante e vai te ajudar também a identificar quem está te respondendo, né? E aqui então você tem condições de fazer o seu questionário. Escolhendo aqui na primeira questão, já se colocou o nome e outras informações pertinentes, ok? E outro dado também muito importante é com relação à estrutura que terá essa pergunta, né? Se é uma pergunta de múltipla escolha,
se é uma pergunta aberta, né? A pergunta de múltipla escolha é aquela pergunta fechada, em que tem as alternativas. Então, se você estiver trabalhando com verdadeiro ou falso, você tem duas alternativas de resposta, ou é verdadeiro ou é falso. Se você estiver trabalhando naquele critério muito conhecido A, B, C, D, E, então são 5 alternativas para cada pergunta, então ele aparece ali como múltipla escolha, ok? E se for uma pergunta aberta, você tem que deixar espaço para o respondente preencher, né? Então, ou você pode exigir uma resposta curta, então deixar ali, por exemplo, um espaço para 2, 3 linhas, o sistema já está programado para isso, ou então fazer um parágrafo, então ele tem um espaço mais longo e o sistema também está programado para isso. Basta você indicar se quer múltipla escolha, se quer então a pergunta aberta com um parágrafo curto ou com um parágrafo mais longo, né? Nesse caso, observa que essas possibilidades elas aparecem aqui, né? Então, múltipla escolha, parágrafo, né? Então, todas essas são as possibilidades para cada uma das perguntas. Então, basta você clicar e então o sistema ele já está preparado. É possível alternar, você fazer uma múltipla escolha, uma aberta, ou fazer todas perguntas fechadas, né, ou seja, múltipla escolha, ou todas abertas, enfim, depende muito da sua metodologia de trabalho para a atividade que você está programando à distância. Então, estamos usando aqui o Google Formulário como recurso de atividade à distância. E aqui, então, depois que você já fez essa anotação, é possível agora, então, decidir se você quer pontuar ou não. Se você quer escrever feedback em cada uma das questões, né? Então, é possível escolher dar feedback em cada uma das questões, em cada uma das alternativas, para que, então, o respondente, na hora que ele clicar na alternativa, ele, então, já receba o resultado e já receba o comentário se aquela alternativa é a correta ou se não é a correta. E como você está escrevendo o feedback, então ele já vai ler o porquê que não pode ser aquela questão e o porquê que pode ser aquela questão, né? Para isso, basta você clicar em configuração, que ele está bastante simples aqui, ó, configuração, né? E aí, então, você tem essa janela de possibilidades. Clica aqui em teste, se já tiver escrito em português, e depois você muda aqui, fazer deste teste. Fazendo essa mudança, ele já deixa espaço para você preencher o feedback e também deixa espaço para colocar a pontuação desejada. Então, só esses dois, digamos, cliques são suficientes para preencher digamos, levantar, digamos, mais recursos, né? Clique em salvar e aí, então, você já está pronto para ir para a decidir se coloca ou não a pontuação, né, na pergunta que está aqui, ou se escreve o feedback que está aqui, né? Você pode escrever o feedback para a pergunta como um todo ou o feedback para cada uma das alternativas. Essa questão que temos aqui no exemplo é uma questão de múltipla escolha, né? Que, portanto, ela já tem as alternativas para o respondente. Se ele achar que é uma delas, ele clica e também com esse recurso, você já pode deixar marcado aqui na múltipla escolha qual é a alternativa correta, porque assim, na hora que o respondente fizer, o sistema já vai apresentar a correção e pontuar caso ele tenha acertado ou não, né? Então, isso também é um recurso muito interessante que facilita bastante o trabalho do professor, né? Ou digamos, o tutor nesse contexto, né? Bom, terminou o seu questionário, então já colocou as questões ou múltipla escolha, ou questão aberta, ou só fechada, que é múltipla escolha, ou só aberta, enfim, seu questionário está pronto, né? Clique em enviar, vai abrir esta janela, e aqui nessa janela você tem condição de decidir se envia por e-mail, né? Se você, então, anota o endereço, ou se você, então, compartilha o endereço com grupos ou com mais pessoas
ou digamos com o seu Drive, ou então outra pasta, né? Bem, como faz parte de uma atividade, é interessante você ter esse link, esse endereço aqui, né? Então, esse endereço é muito importante, um clique aqui nessa corrente, aí você vai perceber que aparece um endereço longo, aí basta você clicar aqui no curto e vai ficar menor, então ele vai ficar um endereço enxuto, né? E aí você copia esse endereço, né? Copia, e aí você então pode colocar esse endereço, colar ele onde você desejar, né? Então aí facilita bastante o trabalho desse Google Formulário como recurso de atividade EAD, né? À distância. Agora, ter feito isso, os respondentes já preencheram, né, anotaram o que tinha que anotar, enfim, terminou lá o prazo, ou você quer fazer um levantamento prévio, né, também pode fazer. É possível, então, você olhar o desempenho da turma, né? Então, ele apresenta gráfico com desempenho individual, né? Apresenta gráfico com desempenho total da turma, apresenta gráfico também por questão. Se a questão é fechada, ele também apresenta também informações gráficas sobre cada alternativa que foi, digamos ali, respondida. E aí, de posse dessas informações, também você tem um importante recurso para a gestão da sua aula, né? Que aí você pode, então, pegar esse mapeamento e verificar se a sua turma está melhor no contexto A, no contexto B, onde surgiram as maiores dúvidas, por que houve aquela dúvida, né? Será que foi falha de interpretação? Enfim, a gestão agora fica mais fácil, né? Bem, com relação a essa avaliação, né, como aferir esses resultados e também essa gestão das informações da atividade, nós então temos um outro vídeo que mostra exatamente como então analisar essas informações, como tirar essas informações e como analisar essas informações, ok? E aí então nós vamos apresentar isso em um outro vídeo, né?